candle anterior. Não há necessidade de se englobar as sombras do candle anterior. É mentira isso, tá certo? Esse texto aqui, eu peguei ele do Infomoney, tá? Porque o padrão mercadológico que eu li, essas definições que eles dão, são 100% corretas, tá? Mas ele diz que não há necessidade de englobar a sombra do candle anterior. Se não engloba a sombra do candle anterior, é um piercing line. Gente, eu já fiz os testes, tá certo? Estou nesse mercado, no mercado financeiro há 10 anos, mas no Forex, pouco mais de 2 agora, né? Pouco mais de 2. Aliás, um pouco menos de 2. E durante todo esse tempo, eu venho testando todos os padrões. E ele só reage como um engolfo de alta. O engolfo de alta, ele pode simplesmente confirmar para você que a tendência anterior perdeu completamente a força. Tá certo? É muito forte, é um padrão extremamente forte. Mas só vai funcionar se você respeitar as regras. E a regra que eu testei e comprovo para vocês é essa. Eu poderia ser mais falso aqui e corrigir esse texto. Mas não, eu fiz questão de mostrar para vocês o que falam lá fora. E o que eu testei e estou ensinando para vocês. Se vocês querem a aula da Katsumaru Chase, então a Katsumaru Chase está dizendo para você que o engolfo de alta só vai ser considerado quando a vela de alta ela engolir a vela anterior com sombra e tudo. Isso é engolfo de alta. Padrão mercadológico. O engolfo demonstra que a venda perdeu momentum e agora os comprados começam a tomar as rédeas do mercado. A coisa reverteu. Você tem ideia da responsabilidade que é ensinar vocês? Então eu digo para você, não, cara, até 80% é um piercing line. Engolfou, a vela de alta, ela engoliu 100% do corpo real, mesmo não engolindo a sombra da vela, é um engolfo de alta. Você pega, entra lá, super alavancado, 200 por 1, e entra lá com 20, 30% do seu capital, esperando que realmente agora acabou a tendência de queda, agora o negócio vai subir. E você pega, entra lá, já esperando que vá romper aí os níveis de resistência. A coisa vai, aí você vai... Não, foi o professor Antônio que ensinou, foi a galera do Imaka, da Katsumaru que me ensinou, já era. E vai dormir, quando você acorda, você tá lá 100 pips abaixo. Eu não vou fazer isso. E se você quiser acreditar no que está escrito aqui, você acredita, o problema é seu. A minha aula está dizendo o que? Professor Andréa, professor Renato, professor Leonardo, professor Valdomiro, Gomide, Rogério, o que minha aula está dizendo? Que a vela de alta, ela tem que engolir a vela anterior com sombra e tudo, tá certo? Ela tem que abrir a boca e engolir a vela, ela tem que sumir dentro do corpo real da vela de compra, okay? da vela de alta, ok? Entendido isso? Maravilha. Importante, o tamanho dos corpos de candle é importante nessa formação. Quanto maior o candle de alta, maior a força da reversão, o que sinaliza a força emergente dos comprados. Esse padrão requer mais de um candle de confirmação, com fechamento superior ao segundo candle. Tá certo? Vamos ver como é que é isso na prática? Olha aqui, ó. A vela anterior engoliu. Se você pegar esse corpo real da vela e calcular essa vela anterior com sombra de vela e tudo, ela engole ela, tá certo? O corpo real engole ela inteira. Isso é o engolfo de alta, tá certo? Aí o que acontece? Você teve aqui a confirmação e essa daqui seria o engolfo de alta, tá certo? Só que o que ocorreu aqui? Ele rompeu e voltou abaixo, tá certo? Aí veio outra vela, fez uma correção, abriu outra vela, rompeu e fechou para fora. Veio outra vela e fechou também para fora, o corpo real para fora do rompimento. Mas olha só, veio uma outra vela, ai caramba, veio uma outra vela e caiu. Tá certo? Então eu vou entrar aqui? Não. Eu vou entrar
No fechamento dessa outra vela de alta aqui, não. Eu vou entrar aqui. Mais uma vela. Vou esperar mais uma vela romper para fora. Tá certo? É muito grande a reversão. Ele tá te dando a possibilidade de romper a próxima resistência acima e romper a outra. Ele vai reverter, ele está revertendo o mercado. O mercado era de venda, agora o mercado se tornou mercado de compra. O mercado mudou. Não é apenas uma correção. Ele não vai chegar aqui, ó, igual ele subiu aqui, caiu. Tá vendo aqui? Não, olha lá, continuou subindo. Tá certo? E continuou subindo. E vai continuar subindo. Porque é um engolfo de alta. Aonde a vela da compra, a vela de alta, engole a vela anterior com sombra e tudo. Não fica nada. Se pegar essa vela e jogar ela para dentro do corpo real da vela de alta, não sobra vela, não sobra corpo real e não sobra sombra. Aí ele engole ela todinha. Isso é um engolfo de alta. O resto é falso. Ok? E eu vou provar para vocês que é falso. Olha só, ele reverteu aqui de novo, ó. Ele reverteu aqui de novo. E olha lá, ó, engoliu ela com sombra e tudo, ó. Subiu. Ok? Eu vou mostrar vários exemplos para vocês aí. Vamos lá. Próximo padrão, que eu adoro, eu amo esse padrão. Eu amo esse padrão. Ele não dá um chabu comigo, até hoje não deu um chabu comigo. Mas ele não é apenas, ele não significa uma reversão. Tá certo? Ele pode ser uma bela de uma correção, buscando uma correção com tanta força que ele pode buscar a primeira resistência do mercado. Ok? Do gráfico. É o padrão de vela martelo. Corpo pequeno no topo da figura e a sombra comprida. Por que ele chama martelo? Porque ele tem o formato de um martelo, de uma marreta. Né? Normalmente o martelo ele tem o lado da porrada e o lado de arrancar o prego. Né? Então esse aqui está mais para uma marreta, mas nós chamamos ele de hammer, então é um martelo, ok? Não importa se vai ter uma sombra de vela aqui para fora, tá certo? Ou se ele vai fechar o corpo real todinho em cima e vai ficar uma sombra com o corpo da sombra aqui, ó. O tamanho, corpo não, né? A sombra não tem tão corpo. O tamanho da sombra é 2 vezes maior, pelo menos 2 vezes maior do que o corpo real. Então, esse aqui é o tamanho do corpo real. E a sombra é pelo menos 1, 2. Caceta. Desculpa, gente. Ela é pelo menos 2 vezes. Ainda que tivesse fechado, ó, ainda que essa sombra fosse aqui, ele seria um hammer. Tá certo? Mas e no topo? E essa sombra da vela? Desde que a sombra não seja 20% para fora aqui, ó. Do corpo da vela para baixo, da sombra para baixo, né? Se essa vela para cima não for inferior a 20% da vela que está para fora, é um martelo. Agora, passou disso aí, eu já não diria nem 20, cara. Eu já usaria 5, 10%, tá? 10%. Vamos por 10%. Porque aí ele já começa a formar um outro padrão. Tá? Ele pode ser um doji da manhã, é uma estrela da manhã, pode ser uma estrela da noite, dependendo de onde ele fechou. Tá ok? Então, esse aqui é um martelo. Corpo real, a sombra da vela, 2 vezes, no mínimo 2 vezes maior do que o corpo real. Isso é um martelo. E pode ser também um homem enforcado, depende de onde você encontrar esse padrão. Após uma pernada de baixa, tá certo? Ou até mesmo teve uma pernada de baixa, aí teve uma consolidação, tá certo? Onde as velas começam a abrir e fechar praticamente no mesmo tempo. Aí ele teve uma quedinha de novo e fechou o martelo. Tá certo? Isso é um padrão a ser respeitado. Tá? Agora ele pode ser também um homem enforcado, que seria após uma pernada de alta, né? Ele fecha ali em cima um martelo, só que como é depois de uma pernada de alta, ele não é chamado de martelo, é chamado de homem enforcado, como se aqui fosse o corpo do homem, se aqui fosse a cabeça, ele se enforcou lá em cima e ele vai cair agora. Ok? Desculpa. Então, seguindo.
No caso